Estamos entrando. Opa, entramos ao vivo, Mila, boa noite. Boa noite. Já estamos no Instagram também? Não, porque eu não entrei Estamos ainda. agora verificando a conexão no Instagram. Espera aí que ele está entrando. Pronto, estamos ao vivo. Estamos não, estou sozinho no Instagram Está por sozinho, enquanto. cadê tu? Vou ter que procurar aqui, peraí. Boa noite. Não apareceu para mim. Mila Ora. chegando no Instagram também. Estou sozinho no Instagram por enquanto. Opa, tá com eco aí, Mila. Tá com eco? Peraí, calma. Deixa eu só pedir para participar. Mila chegando no Instagram também. Ui. Mentira, que eu desliguei. Não, peraí. E aí, cadê você? Já me achou? Travou tudo aqui para mim. Pronto. Peraí. Agora, pronto. Olha. Mila enviou a solicitação. Pronto. Pronto, deixa eu baixar aqui. Cá estamos. Tá. Eu estou ouvindo minha voz. Tá. Eu estou baixando tudo que eu posso aqui. Agora você baixa aí também, viu? Eu baixei. Vamos ver se alguém vai reclamar. Pronto, baixei bastante aqui. E aí? Tá me ouvindo bem? Mila, boa noite. Boa noite quem está chegando aí, Tânia. Boa noite. Hoje, o nosso tema... Ó, a Aline chegando também. Tá um em cada canto, né? A Aline tinha que vir porque ela que pediu essa live de iluminação. Né? Foi, é? Foi. E eu enrolei ela umas 5 semanas. Ave Maria. Eu nem sabia, tá vendo? Senão eu tinha ajudado. Porque se eu contasse, aí eu ia ter que fazer logo. E aí não tinha expectativa. Não, mas eu acho que é a hora mesmo, né? Porque a gente conversou de um monte de coisa esses tempos sobre né, estruturas e conceitos e possibilidades do paisagismo e tal. E eu até coloquei na chamada da live, eu digo, se o paisagismo é a criação da experiência, e a experiência noturna? Perfeito. Muda tudo. Muda né? tudo. Muda tudo. Então, né, eu acho que a conversa sobre iluminação parte desse princípio. A gente está falando de experiências. Experiências diurnas são feitas de uma maneira, as noturnas têm outros recursos. Isso. E aí perfeito. passa pela iluminação. Né? A Aline está dizendo que é presente para ela, porque ela disse que o aniversário dela é semana que vem. Então. Mas eu não vou mentir que eu planejei, que eu sabia disso, né? Ela pediu, eu atendi. O aniversário foi sorte. Ai, meu Deus. Mas você falou uma coisa interessante. Eu acho que a experiência que a gente pode botar a gente pode fazer dois ambientes com experiências completamente diferentes. Distintas, né? Distintas, né? A primeira na luz do sol, né? Do dia ali, que a gente também não tem muito controle, que isso é que é interessante, assim, porque está tudo visto. Então, o controle vai ter que ser todo por tudo que a gente já falou aqui, pelo direcionamento de volumes e tal, e toda coisa do direcionamento ali. Quando chega à noite, não. Você pode só destacar o que você escolheu destacar de fato, assim, iluminando só aquilo. Aí tem uma coisa que eu digo sempre, é bom lembrar, né, assim, para começar o assunto, diga assim, luz é tudo que a gente vê. Sim. Então, durante o dia, que é o que você está dizendo, durante o dia, né, a luz do sol banha tudo. Então, você vê tudo. À noite, que não tem a tal da luz do sol, você escolhe onde vai ter luz. E aí, tudo que se vê, quer dizer, tudo que vai existir, eu não estou nem falando ainda de criação de atmosfera ou né, do que fazer com isso. Mas, assim, vai existir ou não existir, dependendo do que você vai fazer aparecer ou não. Ó, Abelardo chegando, boa noite, ó, recebeu o livro hoje, que bom. Sei lá que dia que ele comprou, mas estava no correio, então chegou, ótimo. Tomara que você goste. Então, assim, essa história, o que você vê, não vê, e você vai fazer ver o que você quer, né? E deixar de ver também, né? Então, acho que a primeira grande questão da iluminação, e eu acho que esse é um erro, a gente até já conversou disso uma vez, né? Que isso vale para a iluminação de ambientes internos também. Sim. A obsessão de que quando você fala que está fazendo um projeto de iluminação, as pessoas acham que tem que iluminar tudo, e muito. Né? Então,
como se um projeto de iluminação fosse fazer a iluminação de um campo de futebol. Isso é uma situação que você precisa iluminar tudo e muito. Até porque tem uma transmissão televisiva que precisa de uma quantidade de luz alta para poder capturar. Né? Sim, mas a luz precisa da hierarquização, né? Precisa de uma hierarquia do que é que deve estar mais em destaque ou não, ou menos destaque, e precisa ser pensado nos objetivos daquele espaço. Da intenção, o que é que eu quero. Isso, exatamente. Né? E aí, lembrando que a gente pode querer coisas diferentes que a gente queria durante o dia. Né? Então, eu acho que a primeira questão é essa. Assim, a gente tem luz e tem o controle não só da luz, mas assim, o fundamental num projeto de iluminação, penso eu, e aí a especialista é você, né? Especialmente em ambiente externo, é justamente a escolha do que não iluminar. Eu acho. Né? Quer dizer, da onde você tira a luz. Né? Esse que é o negócio. Da onde não vai a luz. Porque de dia tem luz em tudo, e de noite, onde não vai? Porque a luz em tudo é o mais óbvio. Né? Sim. Então, sim. E o que a gente ganha não iluminando? Sim. Né? Isso é o mais legal. Eu adoro falar as coisas do contrário, né? Tipo, tá falando de iluminação, eu digo, sim, e você ganha o que tirando luz? Tirando. Boa. Eu acho que a gente começa a iluminação justamente com os mesmos conceitos de todos os projetos, né? O que é que a gente espera conseguir daquilo ali? Qual é o nosso objetivo? E aí a gente volta àquela história. Se você não tem o rumo, o destino certo, né? Tudo que você chegar vai estar errado, vai estar ruim. Então, é engraçado que quando a gente fala de iluminação, principalmente nas áreas externas, as pessoas perguntam principalmente assim, detalhes, né? Tipo, tem que iluminar a copa da árvore ou não? Né? Qual é o tipo de luz que a gente bota ali? E aí, aí eu sempre falo, vamos voltar aqui atrás. O que é que você pretende com isso? Né? Qual é a sua intenção em iluminar uma copa de árvore? Tem algumas questões, né, técnicas de, sei lá, se a luz for, se a copa da árvore ficar iluminada uma noite inteira por todos os dias, né, todas as noites, isso vai ter um prejuízo para aquela vida animal, né, de passarinho e do que for que está ali dentro. Também pode ser um problema. E para a própria árvore, exatamente, para a própria vegetação, né, para a própria espécie. Então, isso tem uma questão aí técnica dentro disso, mas, além disso, você tem que entender se você quer ou não, se isso faz parte da sua intenção de criação dessa... Onde você quer que as pessoas olhem. Né? O que é que você quer, para onde você quer que elas olhem, né? E a luz é muito usada para isso. Só que, como você falou muito bem, as pessoas acham que projeto de iluminação é botar tudo que sabe, tudo que conseguiu botar ali dentro. Enquanto que, na verdade, as coisas só vão ter destaque se elas estiverem em sombra. A luz só existe, só se destaca com o contraste da sombra, do escuro, né? Então, e no ambiente externo, só fazendo um parênteses, assim, salvo exceções, né? Salvo exceções, você tem menos exigências técnicas para a luz. Sim. Né? Então, você pode fazer mais uso da falta de luz. E com menos... porque você tem menos atividade, vamos dizer, que dependa de um nível de luminosidade tão alto. Sim, sim. Né? De detalhe. Claro que existem situações que precisam. Aí não... Sim, claro. Mas, de maneira geral, você pode precisar menos. E isso quer dizer que, com menos luz, você já consegue grandes contrastes. Porque se você está com pouca luz, pequenas quantidades de luz são impactantes. Sim. Então, você não precisa colocar um holofote desse tamanho para criar uma mancha de luz. Às vezes, com um pouco mais de delicadeza, você já consegue o contraste. Isso, porque você está junto da ausência de luz. Né? Exatamente. Tanto que quando você pensa em fazer um contraste em iluminação, você não diz X de luz, você diz tanto relativo ao que está no entorno, para você justamente poder fazer o contraste, né? E a outra situação muito séria eu acho que muito do ambiente externo, que as pessoas não se dão conta, é o ofuscamento, né? Ou seja, o posicionamento dessas luzes, que é o X da questão, né? E a gente vê aí, inclusive em estrada, né, em pista, aqui essa obra que estão fazendo aqui embaixo, holofote de obra ofuscando quem está passando de carro, isso é um crime, cara. Perigoso. Tem coisas assim... isso é criminoso mesmo. Então, porque você está ofuscando as pessoas que estão ali dirigindo ou, né, está colocando as pessoas em risco de verdade. Então, eu vejo que
nessa questão da iluminação externa, as pessoas acabam se preocupando com coisa que não é porque assim, não é tão importante, né? Do que se preocupar com o que de fato é importante. Primeiro, como você falou, a atmosfera, o que você quer criar daquele espaço, para onde você quer direcionar a pessoa, né, de vista, e principalmente essa questão de ofuscamento mesmo, por reflexão e por direto, né? Ofuscamento direto e por reflexão. Duas formas. E às vezes não, assim, tem ofuscamentos terríveis, tem ofuscamentos menos terríveis, você me perdoe se eu falar uma besteira muito grande, mas o que eu vejo é que, assim, às vezes até é possível usar ele de uma maneira construtiva, assim, né? Um exemplo ruim, mas que você poderia escolher. Então, assim, uma coisa que era comum, hoje é menos porque ficou meio brega, mas era muito comum, né? Poste com globo na altura do olho. Sim. E eu brincava com os meninos e digo, olha, se você quer que as pessoas deixem de ver, usa esse recurso. Isso. Porque aquele globo, né, mesmo que ele não fira o olho, quer dizer, a maneira com que a tua pupila se contrai porque tem aquela luz, todo o resto para trás dele fica completamente escuro. Completamente escuro. Né? Então, ao invés dele iluminar, é uma coisa incrível, porque é uma lâmpada que desilumina. Porque você se ajusta para aquele brilho e Isso. todo o resto, que não tem aquele brilho todo, porque aquele brilho é da própria lâmpada, você não enxerga mais. Então, ao invés de ele te ajudar a enxergar, ele tira completamente a profundidade, ele apaga tudo que tem para trás dele. Né? Exatamente, tira. Então, o ofuscamento pode ser gravíssimo, tipo esse que você precisa fechar o olho e tipo, vai bater o carro, mas ele pode te impedir de ver. Né? A lâmpada está lá para você enxergar e você está não enxergando porque tem a lâmpada. Né? Exatamente. E ele, além de tudo, é ineficiente, porque é uma luz que está jogando para todos os lados, para cima, para baixo, entendeu? Sim, o globo, gasta principalmente. Uma energia louca, né? A luz toda que está jogando para cima, ela é inútil, completamente inútil. Agora, e uma experiência dessa, Mila, assim, não sei se alguém tem, vai numa chácara, num sítio, e vai num lugar que tem esses postezinhos coloniais, ou esses globos, que ficam mesmo nessa altura de 1,80 m ou 1,50 m, com luz que vem no olho e tal, e vai numa noite qualquer, olha, sei lá, a área da piscina, apaga o globo e olha como você enxerga muito mais. Muito melhor. Quando você apaga o negócio. Né? Exatamente. É muito legal. Agora, aquela história, então não pode usar globo? Não, não é isso. Se você quiser botar um elemento de destaque com a bola colorida, ela está ali, entendeu? Ela é um elemento de destaque. Você só precisa cuidar com a quantidade de luz que sai de dentro dele também. Exatamente. Então, assim, é aquela história. Eu digo, tá certo, tá errado, não sei. Qual era a sua intenção? Né? Tá certo ou tá errado? Mas vai no automático. Eu vou dar um outro exemplo, que é uma coisa que eu mando desfazer o tempo inteiro. Né? E que é a mesma coisa do globo. Assim, chega em lote residencial, né, em casa, e a primeira coisa, quando alguém fez um projeto, entre aspas, de iluminação, ou teve alguma preocupação com vamos iluminar o exterior, o que é que tem? Arandela de 2 em 2 metros no muro. Aí eu chego e digo, bom, não gaste seu dinheiro, mas já está passado o conduíte. Eu digo, bota uma tampa cega aí, você não vai usar isso. Porque tudo que você não precisa é de luz na altura do olho, no muro, por trás das plantas. Então, assim, pode ofuscar se tiver luz vazando para frente. E se não tiver luz para frente, não, mas é luz só para baixo. Bom, você acabou de desenhar um muro branco ao redor do jardim, atrás das plantas, quer dizer, a sensação de confinamento, de redução de espaço é imediata e desvaloriza todas as plantas, né? Porque você não enxerga elas, você enxerga elas, a sombra delas. A sombra delas. Quer dizer, e é o que você vê assim como padrão. Eu tenho que fazer assim, eu vou iluminar o jardim, vou botar a arandela no muro inteiro. Não. Né? E o efeito é igual ao do poste, por isso que eu lembrei. Perfeito. Não, perfeito. E é isso, é aquela história. Vai pensar nessa iluminação, primeiro, sem saber por que você está botando ali, mas botou porque todo mundo bota, porque tem que botar no muro. Né? Não tem uma programação do que vai estar na frente dela, ou seja, a vegetação toda pode estar. Inclusive, muitas vezes sobe e até cobre aquela luz que está ali atrás e não serviu para absolutamente nada. E mesmo assim a luz atrapalha. E ainda assim ela vai incomodar. Então, agora sim, não pode botar luz no muro? Pode, depende do que você quer. Né? Sim. Depende do que você quer. Depende do que você quer. Só não é uma coisa, um gesto automático, tipo pá, 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 pá. Tem lugares que você quer. Aí eu digo, você quer mostrar o muro aqui? Ponha. Você tem uma textura de pedra e você quer provocar sombra? Ponha.
Uhum. Né? Às vezes Você eu quer, sabe, tem plantas e plantas, e aqui esse trecho tem uma coisa de tijolinho que você precisa mostrar, cria, mostra, faz um facho que mostra a textura, né? Mas no resto, não. Tem uma forma também na área externa que às vezes você não tem como botar uma luz para melhorar a iluminação geral do ambiente. E aí, muitas vezes, você pode fazer uma iluminação jogada na parede branca, no muro branco, para que, por reflexão, isso aí se acenda e ilumine o espaço. Então, muitas vezes, isso é uma coisa, por exemplo, às vezes, numa área externa de um restaurante, que se você botar qualquer luz, vai ficar incomodando a vista das pessoas que estão ali. Tem uma luz difusa, né? Aí vai ser uma luz toda rebatida num plano, que aí teria que ser bem branco mesmo para poder rebater, e é um artifício. Aumenta a eficiência, mas usa a copa da árvore para isso, usa o piso para isso, usa o muro para isso. Quer dizer, aí você sabe por que você está fazendo. Exatamente, você sabe por que você está fazendo. Então, é aquela história. A gente volta em todos os nossos, se a gente resumir todas as lives que a gente fez até hoje, todas voltam para bem aquela história. Defina o que você quer no início, que você vai conseguir. Você vai conseguir fazer. Né? A iluminação, isso é uma coisa importante, tem a ver com isso. A iluminação está a serviço do projeto e da mesma intenção que gerou o projeto original. Exatamente. Ela não é uma coisa completamente independente, que vou fazer agora uma coisa extravagante né, de luz. Não, a luz está a serviço de uma intenção de projeto. Se você souber qual é a intenção de projeto, você vai fazer com que a luz te ajude a construir a narrativa que você precisa. Né? Perfeito. E aí você tem muitos recursos. Isso. Aí a gente também tem que pensar, e não vamos deixar de falar aqui, até por Aline também, que a gente tem que pensar também nessas instalações desses pontos de luz do lado de fora, né? Então, assim, quando você faz o projeto todo, ótimo, mas você também tem que entender como que isso vai ser passado, assim como a irrigação, que a gente já falou aqui, como a própria implantação das espécies, que você tem que ver se não tem tubo, se você não tem, né, passagem de caixa de passagem pelo meio do jardim, enfim. Então, a iluminação também tem que ter um cuidado, porque tem a parte toda de infiltração, né, porque está o subterrânea, ou está, né, enfim, onde estiver. Então, isso também tem que ser pensado com cuidado antes dessa definição. E deixar os caminhos. Eu acho que a gente pode até entrar nessas dicas de preparação de infra, né? Mas eu acho que a primeira coisa sobre isso que é legal de lembrar, sim, tem que ter caminho. Não adianta você estar com a casa pronta, com piso feito, quadro de luz pronto dentro da cozinha, e agora quer iluminar o jardim. Digo, não tem como botar disjuntor, não tem como sair com fio, não tem como passar por baixo do piso, não tem mais. Né? Os problemas. Tem que sair quebrando coisas, aí não tem mais graça. Então, sai quebrando e nunca vai ficar como queria, né? Porque vai ser sempre um remendo do que foi. Isso, o projeto está a serviço do projeto original, e aí você precisa, né, pelo menos, dar condições de implantação. Perfeito. Mas o que me preocupa é ir chamando a atenção para essas coisas que são importantes de decidir no projeto de luminotecnia. Né? Então, uma coisa que eu falei de relance, e que tem a ver com o que eu disse, o que mostra e o que não mostra. Então, eu já vi uma vez, enfim, já me sugeriram, né? Então, eu estava fazendo uns totens com umas bromélias e tal, e aí você vê a pessoa, não vou iluminar, e bota a luz na volta inteira do totem para iluminar ele. Eu digo, amigo, não faça isso com o meu totem, pobrezinho. Porque se você fizer isso, não tem sombra. E se não tem sombra, não tem textura. Não tem textura. E aí o volume da planta, das folhas e, né, a rugosidade desaparece com esse banho de luz. Desaparece. Então, sei lá, o totem... Eu fiz até numa casa cor, usei uns totens desses. Os totens tinham 4 faces, eram, né, paralelepípedos, né, com a seção quadrada. Sim. E eu tinha 3 pontos de luz ao redor deles, para cada um. Porque é uma maneira de criar sombras no próprio totem, que eram importantes. Né? Sim. Então, você vai iluminar uma palmeira, você não bota a luz na volta inteira dela, porque senão não tem sombra, senão você não vê a textura. Né? Perfeito. O ângulo, né? Então, assim, se você ilumina de frente chapado, ou se você ilumina de baixo para provocar a sombra ao longo do caule, ou da parede, né? Se tem uma parede de pedra, se eu iluminar daqui, ela fica chapada, vai parecer uma plantagem. Perde volume, né? Se iluminar de baixo, você vê toda a rugosidade. Né?
Isso é super importante, porque eu acho que as pessoas também se atrapalham nessa hora de pensar a iluminação, é justamente a localização dos pontos, né? Às vezes o pessoal quebra a cabeça, eu já vi alguns casos de me pedirem ajuda, de dizer, eu não sei mais o que fazer, botei o negócio certo, botei isso, botei aquilo, isso aqui não consegue fazer a textura, por exemplo, destacar a textura o 3D da textura, né? Vamos dizer assim, as 3 dimensões da textura. E é simplesmente mudar o lugar onde colocou. A luz está certa, a fonte está certa, você só precisava. Não é nem ângulo, às vezes é só o distanciamento dessa fonte, né? Que teria que estar vindo de cima e não de frente. Ou qualquer coisa isso, assim. digo, o ângulo de chegada do facho de luz do facho na de luz, superfície. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma questão interessante também, importante, né? Sobre a questão das modinhas também, porque a gente tem a questão do que da tendência, palavra massa. E a modinha. Assim, e a modinha, né? Aquela tendência de que é que está fazendo, o que é que está se usando na iluminação de jardim, né? Vou até te fazer essa pergunta aqui para deixar logo você embaralhada. O que está se usando na iluminação de jardim? Me diga aí. Não, eu vou dizer o que é uma modinha que em algum momento eu acho que árvores fantasma, né? Já acabou aquela modinha já, né? Da árvore fantasma. Da árvore fantasma? Um horror aqui. Não sei, mas assim, o que eu acho que é uma coisa obsessiva é fita de LED. Qualquer coisa que tenha um plano tem uma fita de LED embaixo, né? Então fica tudo parecendo um monte de nave espacial voando, é um negócio que às vezes passa do limite. Tá doido mesmo então, esse negócio. Em algum momento é legal, porque é uma maneira de você gerar luz rebatida e planos iluminados delicados. E, né? Não sou contra a fita, não. Eu acho que ela é muito interessante. Mas quando todas as bancadas, todos os pisos, todos os degraus, todos os bancos, tudo tem uma fita de LED embaixo, fica parecendo um negócio de disco voador pousando. Né? É bizarro. Fica um pouco fora da caixinha. Agora, você está falando aí, ainda tem assim, aí fala para a parte técnica também, tem que ter a coisa certa, né? O que você está usando, se você vai realmente botar uma fita de LED externa, tem que ter aí, tem as mangueiras de LED, que elas são mais resistentes para a área externa e tal. Eu estou chamando de fita, mas pode ser mangueira. Né? Não, mas é porque ela é constituída de fita mesmo, é uma mangueira de proteção e volta, eles chamam mangueira de LED, mas é a mesma coisa, na verdade. Mas tem que ter esses cuidados, só que uma fita de LED, normalmente elas são herméticas, né? Elas são fechadas para não ter infiltração e não queimar. E elas esquentam também. Então, por elas serem, aí fica aquela história, LED esquenta ou LED não esquenta? Né? LED emite calor, sim, não para frente, mas para trás. E quando ele tá... menos do que o incandescente, né? Então... Lógico, bem menos, mas ela não deixa de emitir calor. Então, dentro de uma mangueira ou de algum espaço que seja totalmente fechado, isso vai esquentar. Mais, né? Vai esquentar. Entendeu? Então, também tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa questão aí. Eu acho que o disso. Não, pode falar. Não, eu ia falar ainda desse esquema de fita, porque, assim, de novo, isso tem a ver com a questão de, assim, a manha da luz, eu acho, eu vou voltar nisso, assim, é dosar, né, a posição, né, no sentido de qual é o ângulo que a luz vai incidir na superfície que você pretende iluminar. Então, tem um ângulo que te convém, né? Sim. E o que você disse mais cedo, que é uma questão de incremento em relação à luz, uma luminosidade base que você tem. Então, e muitas vezes no ambiente externo, estou dizendo, a grande vantagem é que você está num lugar escuro e você parte do zero, mas não é verdade. Tipo, aqui na minha casa eu tenho um poste de iluminação pública na porta. Né? Então, assim, o meu zero é uma lâmpada de vapor de sódio amarela. Né? E não dá para desenhar a iluminação dessa área daqui da frente como se essa lâmpada de vapor de sódio não iluminasse aqui dentro. Claro. Né? Então, você precisa... Bom, eu já parto de uma base amarela, no meu caso, aqui em casa. Sim. Né? E de um nível de luminosidade X. Então, assim, se eu quero criar, por exemplo, iluminar uma árvore e criar um destaque, eu preciso de um incremento sobre essa luz. Se eu estivesse na fazenda, não sei aonde, essa mesma árvore, e isso é importante, porque às vezes as pessoas usam, eu fico me preocupando com as coisas que eu já ouvi de perguntas. Não, para colocar para uma árvore dessa de tantos metros são X watts. Não sei.
Não sei. Né? X-watts aqui na minha casa, lá na fazenda, esses X-watts são muito fortes. Pois Ou se eu é. pegar a mesma luminária da fazenda que faz um efeito que a árvore parece, sabe, uma aparição mágica, aqui em casa não vai nem aparecer, porque eu tenho uma lâmpada da rua contaminando, né? Então... Que é um estudo de diagnóstico do briefing, né? De tudo, de toda a conversa e tal, tudo que precisa, mas é um estudo do entorno também. Você tem que levar em consideração o entorno onde está esse projeto, né? Isso, Na hora de o entorno externo, Mila, mas você tem, sei lá, a luz da varanda. Ela joga a luz para fora no jardim. Então, assim, sim, vou iluminar casa... um canteiro junto da varanda. Ele precisa de uma outra quantidade de luz. E eu não posso ter também um contraste muito súbito, porque senão a pessoa sai da varanda e fica cega. Sim. Né? Sim. Porque se ela sai de um lugar muito claro e cai num lugar muito escuro de repente, quer dizer, o tempo de adaptação da visão não é também instantâneo. Né? Então, você precisa de uma gradação para conseguir ir levando a pessoa para um lugar mais escuro. Então, essa manha de quanta luz você vai modulando, deixando vir, sair, é o grande... Eu acho que é a sutileza da coisa. E aí não tem uma regra. Porque no ambiente interno, eu estou dizendo isso, no ambiente interno, você diz, olha, precisa de 500 lux, ponto. Sim. Claro que você não pode sair de um lugar de 80 para um lugar de 500 que vai ofuscar a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Né? Sim. Mas o 500 está estabelecido. Lá na cozinha tem que ter. Não sei se é 500 na cozinha, mas estou falando um número aqui. É isso, em torno disso. Pronto. Depende então, na cozinha tem que ter 500, está fácil. Mas assim, no banco de jardim não tem um número certo. Não. Né? Você não pode ir pelo número. Não, a norma diz que... Não, você precisa de um número relativo à luminosidade. Aí tem uma janela da cozinha que ilumina uma parte do canteiro a hora que acende a cozinha. Pô, aquilo desconfigura todo o desenho lá de fora. Você precisa conseguir compensar a lâmpada, de novo, da cozinha, lançando luz numa faixa num canteiro. Né? Exatamente. São todos os estudos com essas vamos dizer... com essas curvas de luz que cada fonte dessa está emitindo, entendeu? É engraçado, porque na hora que você faz o estudo de iluminação, de cálculo de projeto, aí o povo fala assim, você faz cálculo com o quê? Né? Com qual programa você faz cálculo de projeto? Eu faço com minha cabeça, na verdade, né? Porque é um raciocínio, o programa pode te ajudar a verificar, mas o programa não vai te dizer essa formato da luz. Intenção. Ele não tem como, porque ele não tem nem informação, nem intenção, nem tem como você colocar dentro todas essas sutilezas que a gente está falando aqui. Então, na verdade, tem que ser feito pelo planejamento do projeto como um todo, né? E aí eu vejo, assim, muita gente realmente focada nisso, de querer saber essas decorebas, porque, na verdade, aqui só entre nós, o que eu vejo, pessoal, só aqui entre nós, eu vejo pessoal ensinar a iluminação desse jeito, decorando. Sim. No banheiro tem que botar uma lâmpada X com não sei o quê, com não sei o quê. Não existe isso. Sim, temperatura de cor X, Y, né? É isso que eu digo, tá bom, temperatura de cor. De maneira geral, você tende a preferir luzes mais quentes para essas áreas externas e tal. Mas, sei lá, eu estou aqui embaixo de uma lâmpada de vapor de sódio, sei lá o que é que eu faço com ela. Exatamente. Então, dependendo do que eu quero fazer, talvez eu precise subir um pouco a temperatura, deixar a luz um pouco mais branca para conseguir, com menos luz, fazer alguma coisa aparecer. Né? Então, não tem uma regra. Né? Não tem. E ainda tem um detalhe. Né? Tem dois detalhes aí. O primeiro, que se essa fonte de luz tem um índice de reprodução de cor bom, porque vai interferir nas cores, estamos falando da área externa, nas cores da vegetação, das plantas, né? Até sei lá, da piscina, se for um caso de iluminação de fora para dentro, né? De fora e tal. Enfim, você tem que ver isso. E tem que ver também essa temperatura de cor, que é a tonalidade da luz, também que vai interferir. E aí, pode ou não pode, deve ou não deve, depende. Mais uma vez, depende qual é a sua intenção naquele projeto, qual é o clima que você está criando naquele espaço, entendeu? Se ele é mais intimista, se ele não é... E aí tem um comentário de Aline aqui que tem a ver com isso, que é interessante. Eu vi imagens de projeto que parecia um cenário com tanta fita de LED, né? Ela deve ter falado na hora que eu fiquei reclamando das fitas, não passava naturalidade. Eu tendo a não gostar também desse monte de fita de LED. Mas, assim, às vezes você quer um cenário, né? Eu não estou dizendo que esse que você viu é bom, não, viu, Aline? Porque provavelmente não é, porque tem muita coisa muito esquisita com fita de LED.
Mas é possível você querer um desenho não naturalista, e isso não é um problema em si, né? Então, às vezes você precisa de um desenho mais geométrico, mais forçado, mais artificial, porque essa é a narrativa do projeto. Do projeto, exatamente. Ok. Exatamente. Então você vai me mandar ver numa luz que tem um desenho mais expressivo. Eu Mais quero um artificial desenho, eu mesmo. quero me sentir aconchegado num ambiente externo livre. Não. Né? Então você vai trabalhar. Não é que não é fazer, não. Você não vai marcar a luz com tanta força. Você vai trabalhar ela com muito mais delicadeza, como se ela existisse. Né? E aí é a coisa de que você quer a luz ou você quer a luminária? Aí que tá. Eu ia falar isso, sabe? Você tirou da minha Eu boca. eu cheguei no lugar. Você, né? Eu sabia. Assim, é uma primeira definição de projeto que você tem que ter. A primeira definição de projeto de iluminação é você está ali para mostrar lâmpada e luminária ou você está ali para mostrar objetos ou formas ou coisas do projeto que você quer. Por quê? E não estou dizendo que você não pode decidir qualquer um dos dois. Você só tem que decidir. Porque o que acontece? Quando você está mostrando o ambiente, criando o clima, que você está, né, sei lá, tem uma narrativa aí que você está. Na maioria das vezes, a luminária, a luz, ela é melhor que não seja visualizada, né, por a gente. Você vai ver os planos que estão rebatendo essa luz, né? Mas não a fonte de luz, né? A lâmpada, a luminária, mas você vai ver os planos que receberam a luz e que estão ali aparecendo por causa disso. Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada. Agora, é lógico, você pagou 20 mil reais na luminária do mesa da sala de jantar, estou falando agora na área interna, assim, só um exemplo, ela tem que aparecer mais do que todo mundo, entendeu? A luminária tem que ela é um aparecer. componente do projeto. Né? Ela Aí é componente, exatamente, ela é uma parte, um elemento é um elemento construção do escultural, é um elemento escultural emissor de luz, beleza? Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, o componente escultural dela pode ser importante em algum momento. E é justo. Né? Exatamente, Em área externa exatamente. também. Então, Então, em essa algum é a momento, você primeira pode coisa. querer mostrar a luminária, mas você precisa entender quando que convém distrair a atenção das pessoas para a luminária. Exatamente, né? exatamente. Então, Isso, eu acho que isso é uma decisão de projeto também, né? Uma decisão grande de projeto. sim, Principalmente você está falando da gestão da atenção das pessoas. Isso. E se você sair botando milhões de luminárias, né? No caso, a gente está falando de luminária, a gente chama de luminária e sistemas hoje, tá? Porque quando você tem a lâmpada já inserida na própria luminária, né? Que é a placa de LED, outras coisas que já são inseridas, que aqui, na verdade, estragou, você joga fora inteiro, você não troca a lâmpada, Sim. são chamados sistemas, né? Então, são luminárias, lâmpadas e sistemas, que é quando tá os dois juntos. Sim. Mas o que acontece? Você tem que ter cuidado para que um não brigue com o outro também na hora que você bota tudo muito exposto, né? Senão você fica parecendo um showroom de loja de iluminação, né? O seu projeto vai parecendo um showroom de loja de iluminação. Tem alguns lugares que eu vou, que eu olho assim, ó, só faço uma conta e falo, caraca, gastaram, viu? Nessa iluminação desnecessário. Eu pego muito... de vez em quando, assim, quando chega, né, às vezes contrata alguém, eu não faço luminotecnia, né? Quebro o galho para coisa pequena, tipo, casa cor, que é problema meu comigo mesmo, eu me viro, né? E mesmo assim, muitas vezes peço assistência, porque é justo, né? Sim. Mas às vezes eu recebo o projeto luminotécnico de alguém que faz supostamente luminotecnia. E você olha aquilo e diz, gente, tem um monte de luz em lugar que não é para ter, né? E o negócio, sabe, às vezes uns caminhos, teve um recente de um cliente, digo, amigo, esse negócio está parecendo uma pista de pouso, toma cuidado de noite, porque assim, era tanto pontinho de luz assim ao longo de um caminho, sabe, vai descer um avião aqui, alguém vai, não é isso, não é a pista de aeroporto que você quer, né? Você quer a luz no caminho para as pessoas se orientarem, né? Então, não é assim. E aí, nesse mesmo projeto, tinha umas laterais de edifício, assim, tipo uns becos mesmo, final de corredor, e, sabe, parede cega com muro, e larandela na parede, cercando o negócio loucamente. Eu digo, gente, você não quer... Assim, você precisa de uma luz de serviço aqui, você precisa de uma luz de segurança aqui, ok, não estou dizendo que não tenha que ter luz nenhuma, mas, assim, você não precisa iluminar loucamente essa área. Né? Porque é uma área que você não quer nem que apareça, e você está mostrando, justamente, né? Você quer que ela esteja oculta, né? Se de dia você não conseguir esconder, de noite ela desaparece, olha que bom. Né? Pois é, exatamente. Márcio foi meu colega de colégio, das antigas. Valeu, Márcio. Azul. Bem-vindo.
Eu não vejo os comentários, mas vamos lá. Eu não vejo muito, não. Então, ele também pode fazer uns 40 minutos que ele falou isso, mas tudo bem. Tem um monte de Para mim gente não aqui aparece. no Instagram. Luciana também, colega de pós antiga. Cecília é gente boa. Gilberto da Cecília. Rainbird. Um monte de gente legal aqui. Mas Abelardo falou uma coisa aí também, ó, no YouTube. Tá vendo? Abelardo falou: o problema aumenta quando vemos excesso de luz ou variação de cores de luzes. Né? Sim, porque aí vira uma árvore de Natal imersiva, né? Tipo, você está dentro da árvore de Natal com aquele monte de lâmpada colorida diferente. E aliado a isso, se tiver a fonte virada para quem está passando, né? Andando, ocupando aquele espaço. Né? E a coisa de luz colorida, né? Assim, aí a gente tem duas camadas de luz colorida que eu acho que valem a pena mencionar. Assim. Uma é luz colorida de fato, lâmpadas vermelhas, azuis, amarelas, verdes. Sim. Que são um negócio para usar com muito cuidado em lugares muito específicos, onde você precisa de uma atmosfera que você saiba muito bem o que você está tentando fazer. Perfeito. Porque a chance de dar muito errado é muito grande. Muito grande. É isso mesmo. Então, isso tudo eu acho que é uma coisa importante, né? E luz verde é um clichêzão. Pronto. Que é um desastre, tende a ser um desastre, né, em iluminação de paisagismo, porque ela tira a cor, né? Tira a cor. Então, assim, você tem um monte de variação de cor, de folha. Ok, verde sobre verdes, mas beleza, eles têm variação de cor. E fica tudo um verde chapado, quer dizer, você tira metade vamos dizer, do projeto desaparece embaixo daquela luz verde. E é engraçado, sabe o quê? Ele fica um verde chapado e um verde sem definição. Sim. Ele fica parecendo que está borrado, né? Além, sabe? A outra coisa, já que você falou nessa questão do uso da luz verde, Sônia, é verdade, sinceramente. Ela está botando aqui, o pessoal usa muita luz verde, acho feio. E ainda tem um problema. Quando isso é quando, por exemplo, o jardim está na fachada e se coloca a luz verde para iluminar esse jardim, a fachada já era. Vai vazar essa luz. Por exemplo, vai ter uma, vamos dizer assim, uma mistura de cor, né? A cor verde da luz com a cor da fachada que pode ficar bizarro. Tipo, a fachada é telha, né? Se for vermelha, fica marrom. Se for vermelha, fica marrom. Entendeu? Bizarro, né? Fica tudo vai interferir em tudo. Então, na verdade, quando a gente usa, e inclusive o que eu acho que o Abelardo falou aí foi em relação à luz branca amarela, esse é o segundo, porque o primeiro é mais dramático. O outro é temperaturas de cor diferentes tendem a causar sensação de desordem, né? Sim, uma sensação de desordem. Não é impossível usar temperaturas de cor diferentes, mas isso tem que ter um critério muito bem definido para fazer sentido. Muito bem definido. Aí, e na verdade, essa questão da temperatura de cor também, ela vai interferir, mesmo sendo a gente está falando desse aspecto de mais amarelada para mais esbranquiçada, quanto mais esbranquiçada, né, sei lá, 7.000K, 6.500K, você tem espectro azul nela. Então, você vai ter uma interferência de azul nesses ambientes que você tá iluminando. E quando você tem 2.700K, até 3.000 está menos, mas já bem amareladinho, você tem um banho de luz amarela em cima desses espaços também. Então, você vai ter uma interferência muito grande dessa cor nos objetos e nos ambientes que você está iluminando. É errado, é certo? Não, depende do que você está e que ambiente você está iluminando, como é que você quer, entendeu? Porque se você, por exemplo, pegar uma luz, pegar um ambiente com branco, um muro branco, iluminar ele com 2.700, que é uma luz amarelada, esse muro fica amarelo, não vai conseguir ficar branco. Ele não vai ficar branco nunca, porque ele está recebendo branco. Ele vai receber um banho de luz amarela, então ele vai ficar amarelado. Ao mesmo tempo, se você botar lá uns 7.000K, que é uma luz já azulada, ele também vai ficar azulado. Né? E dependendo, e aí, assim, acho que tem duas coisas que são importantes, que elas têm alguma, né, conexão, que é o que você está dizendo, mas que é importante separar, porque assim, mesmo em lâmpadas de 3.000 ou de 7.000K, né, quer dizer, do branco amarelo para o branco azulado, você tem lâmpadas com melhor reprodução de cor ou pior. Sim, né? o IRC. Então, uma lâmpada dessas, num extremo desses, e com baixa reprodução de cor, ela distorce loucamente, assim, ela efetivamente colore
a parede e, dependendo do pigmento da parede, vai ressaltar uma parte que você não estava entendendo, né? Então, Sim. às vezes um branco tem, né, um acinzentado que vai ressair e o muro vai ficar escuro com a luz, ou ele, né, ele muda a relação dele com os outros elementos iluminados, porque ele passa a refletir ou deixa de refletir uma parte da luz importante que está em outro lugar. Então, as relações de claro e escuro se alteram também. Né? Todos os objetos eles são compostos, né, pelas 3 cores básicas aí, né, que os pigmentos básicos, eu diria, cian, magenta e yellow, né? Então é o azul, o vermelho, né, popularmente chamando de vermelho e amarelo. Então, às vezes você vê uma cor que você acha que ela é, tipo assim, é vermelho, mas ela tem uma pigmentação de azul, por exemplo, se ela for mais arroxeada, ela tem uma pigmentação de amarelo, se ela for mais para alaranjado, ou o magenta. Magenta ela vai ficar um rosa, assim, bem Isso, rosa. aí se você pega um vermelho desses que tem um pouco de azul e bota uma luz azul, você super valoriza Você a parte transforma azul ele em dele. roxo, você bota ele num azul roxo, entendeu? Exatamente. Então, as luzes... E aí você bota uma luz amarela nele, ele só tem vermelho e azul, ele fica preto. Exatamente. Preto eu estou Então, exagerando, porque não vai ficar preto não, nunca, fica mas marrom, enfim, fica escuro, né? Porque ele não consegue refletir nada, porque ele só tem vermelho e azul e você botou amarelo na frente. Né? Exatamente. Então, na verdade, a gente também usa essa coisa da tonalidade da luz para ressaltar coisas que você queira, né? De cores que você queira, não só coisas, mas cores que você queira. Porque a gente tem que entender, como você falou bem aí, que o objeto que a gente. Tudo que a gente enxerga são planos que são rebatidos, que rebatem luz. A gente não enxerga nada que não tenha luz. Então, tudo que a gente enxerga em qualquer lugar, por exemplo, essa parede que está aí atrás de você, ela é preta, ela absorve luz. Aí tem os desenhos em branco. Então, essa parte em branca, ela está refletindo, né? E vai chamar mais atenção. Então, toda vez que a gente pensa em iluminar, a gente tem que entender a composição disso que a gente está iluminando, porque são esses planos que a gente quer ou não que sejam vistos. Então, a gente tem que ver como iluminar esses planos. E aí eu estou chamando de plano, mas na verdade são qualquer a palavra não é plano, são superfícies, né? Qualquer superfície que tenha. Então você vai ter que sair escolhendo como você quer, olhando até, fazendo uma análise. Eu acho que na iluminação, por exemplo, no curso de iluminação, eu falo muito de cores e dou um pouco dessa base de composição de cor e tal, porque não tem como você pensar em fazer um projeto de iluminação sem analisar a cor do revestimento, a cor do que está naquele espaço, a textura, o acabamento. Um acabamento de, por exemplo, brilhante vai estar muito mais devolvendo luz do que um fosco, que vai estar pode provocar ofuscamento, né? Que causa o ofuscamento também. Então, assim, uma coisa grave em projeto de iluminação, que a gente vê acontecer muito, mas é bem grave, é quando você tem piso, duas coisas muito graves. Uma, piso brilhante, que você pega e bota luz no teto, virada para baixo, então você vai ter refletido lá, e se for uma coisa, por exemplo, vários pontinhos de luz, você pode derrubar a pessoa que está andando, porque ela começa a perder a profundidade de onde ela está pisando. Porque sim, a luz vai... o piso não é exatamente plano, então esses pontos de luz começam a fazer... E ele vai refletindo, e ele cria uma profundidade dentro do plano, que a pessoa fica, né, confusa, claro. Confusa, primeiro. Segundo grande problema aí na área interna, principalmente esses dois, né? Porque você tem luz no teto, né? E refletindo para baixo do piso. E mesa de sala de jantar, de espelho, de vidro, também a mesma coisa. Você vê muito erro de projeto, onde você tem a luz de cima para baixo, reflete, a pessoa está comendo ali, está a luz em cima e é um sufoco. Agora, na área externa, eu vejo um erro muito grande também na parte das... iluminação dos degraus, né? Quando você tem degraus no jardim, ou patamares e tal, onde o pessoal também bota a luz no espelho, né? Da escada, do degrau, que é a parte, né, vertical, para quem não está familiarizado, e aí bota aquela luz ali, e quando a pessoa vai subindo, principalmente se for uma coisa mais alta, ela está te ofuscando no rosto. Então, eu acho que a área externa, um dos grandes problemas é o ofuscamento. Um grande problema mesmo nos projetos de área externa é o ofuscamento. Fora todos os outros, mas é um grande problema, assim, que às vezes você tem um bom projeto pecando nisso por pouco, né? Vamos dizer assim. Por pouco, mas é muito. Porque incomoda. Às vezes as pessoas não sabem porque não conseguem ficar sentadas no jardim.
Ah, eu não sei, eu adoro meu jardim, mas meia hora eu tô agoniada querendo sair, não sabe por quê. Tem um monte de luz batendo, vazando no olho dela, ela, entendeu? Não tem como ficar ali. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nesses projetos de iluminação externos, né? É a localização e a angulação desses pontos de luz. E eu vou dizer assim, depois desse terrorismo todo, né, que a gente está fazendo, no final das contas, assim, salvo questões muito específicas, né, iluminação de jardim é mais simples de resolver do que iluminação de ambiente interno, porque volto, minha opinião, né, mas tem menos exigência técnica. Então, assim, se minimamente você não ofuscar, se minimamente você equilibrar né, as gradações de luz e sombra para ou criar sombra nos lugares que te interessam, né? Tiver alguma variação de luminosidade que você pode ter e que dentro de casa às vezes nem pode. E entender o que você está iluminando para ganhar as profundidades, você consegue fazer isso com a luminária mais simples, a mais barata que tem, sabe? Que você compra no Mercado Livre 20 espetinhos de jardim e você faz milagre com eles. Faz. Né? Sim. Então, não é uma coisa que tem um nível de sofisticação do material tão grande. Né? Claro que precisa ser uma luminária resistente, porque ela vai ficar no sol, vai ficar na chuva, ninguém pode ser eletrocutado. Né? Então, assim, há uma série de condições técnicas. Não estou dizendo que você pode botar qualquer porcaria. Não. Tem especificação técnica para garantir. Claro, mas assim, é um negócio mais... você tem vamos dizer, um espaço de imprecisão a seu favor. Sim. Que no ambiente interno não tem. E os limites também são mais imprecisos, então, né, as projeções de sombra, sei lá, no ambiente interno, você usa, vou dar o mesmo exemplo que você deu, bota um foco de luz em cima de uma mesa de jantar, e aí vamos dizer que essa mesa nem seja tão reflexiva ou tanto faz, mas assim, ela pode fazer um cone de sombra que atrapalha as pessoas andarem do lado dela. Sim. Né? Então, você vem andando e de repente tem uma faixa preta no chão que te confunde, porque é a sombra que a mesa projetou no chão. Perfeito. No jardim você tem menos desses dramas e é mais fácil você lidar, né? Quando a gente... depende também do jardim, viu? Depende, isso, exatamente o que a gente falou, né? Sim. Depende do que é, qual é o jardim e tal. E qual é a área externa. Por exemplo, se você fizer errar um projeto de uma iluminação de uma quadra que é para jogos televisivos, acabou. Acabou. Aí é muito preciso. É preciso, exatamente. Mas, assim, é isso que eu digo. Esse é o objetivo daquele projeto. É permitir que espectadores consigam assistir o jogo ali dentro sem ser ofuscado e que a televisão consiga fazer essa transmissão de forma que da imagem, claro. Dê para ver a bola, né? Porque tem umas iluminações que o cara chuta, você fala, cadê a bola, né? Ninguém consegue ver a bola porque a iluminação está tão ruim que nem os próprios jogadores conseguem ver a bola, né? Enfim, mas o que eu falo? Iluminação, primeiro a definição do que você vai fazer, né? Qual é a sua intenção daquele projeto, mas depois a gente vai passar por 3 camadas de iluminação. Todo tipo de iluminação a gente tem que passar por 3 camadas. A primeira camada é a camada do geral, né, da iluminação geral, que você vai garantir a segurança de trânsito das pessoas naqueles espaços, porque a iluminação derruba as pessoas. A iluminação ela é um elemento de segurança também, né? Sim. Enfim, então essa é a primeira camada que a gente tem que garantir, independente de qualquer norma, usando as normas, olhando as normas, né, seguindo norma também, mas a gente tem que garantir essa primeira camada, que é a camada do deslocamento geral, seguro. De iluminação geral, que é o deslocamento e o fluxo do ambiente, né, de forma segura. E aí, primeira coisa, você precisa reconhecer onde é que é o fluxo e onde é que está acontecendo o deslocamento. Perfeito, exatamente. Porque no jardim as coisas não são tão... Tem que estar tudo definido. Segunda camada de iluminação, né, que se aplica também para a área externa, é a camada de tarefa. O que é a camada de tarefa? É tudo que você vai exercer naquele espaço, né? Então, por exemplo, eu falo muito, o quarto de bebê é um negócio, dá um exemplo muito bom em relação a isso, porque o quarto de bebê tem 200 tarefas que acontecem ali dentro. É só um bebezinho, mas tem de tarefa, amamenta, troca, limpa o quarto, olha o menino descansa, de noite, né? Ele precisa conseguir botar para dormir, né?
amamentação, cada lugar desse tem uma iluminação que precisa ser cuidada para aquele ambiente ali, para aquela setorizaçãozinha que você fez no projeto do quarto de bebê. E aí, quando você pensa isso no área externa, a mesma coisa, são as tarefas que vão ser exercidas. Então, por exemplo, você tem uma área de quiosque, tem que ter uma iluminação específica para ali. Você tem uma área de, sei lá, de um convívio, ou do que for que você tem na área externa, você tem que identificar as tarefas que vão ser exercidas naquele espaço, para poder fazer a camada das tarefas, a iluminação para a tarefa, que é uma iluminação também que é normatizada, né? Em relação a aí vem a quantidade de luz, de pacote de luz que você precisa e tal e tal. E aí, como terceira camada, e aí nesta ordem, a gente tem que estar fazendo nesta ordem o projeto, e na terceira camada, a gente vem com o destaque. O que é que você quer destacar? E aí, Sim, na hora que. cênica, né? É a cênica, é o destaque, é uma palmeira bonita, é um, sei lá, é o caminho que seja, enfim, são destaques que você precisa dar. E aí você tem que ficar alerta, porque você tem que pegar e equilibrar principalmente a luz geral com a luz de destaque. Porque essa luz geral, ela tem que estar menor, senão você não consegue dar destaque. Sim, você não Mas, ao destaca. mesmo tempo, você tem que garantir que ela está segura para as pessoas. Então, essa é uma... E é uma coisa de que você faz assim, as camadas são, vamos dizer, uma hierarquia de importância, de responsabilidade, justo, mas não necessariamente é uma ordem de decisão. Porque é Não, isso, a você luz vem de destaque pode ser revisitando. usada como rebatida para ser luz geral. Você vai Né? revisitando, entendeu? Então, se Porque eu estou usando a luz de destaque da copa da árvore para dar um banho de luz geral aqui. que já E está aí eu preciso de um suficiente. complemento de um pendente em cima da mesa para dar a luz da tarefa. Perfeito. Né? E você. Então, Uhum. você Então, vai encontrando esse... eu acho que essa é a forma mais, pelo menos assim que eu ensino e assim que eu encaminho nos meus projetos. Eu venho nessa ordem e depois eu venho revisitando, porque você vai subtrair vários momentos de luz geral. Por quê? Porque elas vão ser utilizadas, vão ser, vamos dizer, sobrepostas pelas luzes de tarefa e as luzes de destaque. Mas você aí, pensando dessa forma, você não já esquece garantiu, né? de garantir toda essa segurança e o fluxo do projeto, entendeu? A única coisa que eu acho que é bom lembrar de novo e destacar, que aí eu acho que é um pouco diferente o projeto de exteriores do que do interiores, é que a luz geral não é tão geral. Né? Não. Então, dentro de uma edificação, a luz geral é geral. Todos os ambientes, absolutamente todos, têm um ponto de luz geral. Né? E no ambiente externo, até uma dispensa tem uma lâmpada ali. Né? Sim, tem que ter, a dispensa tem que ter, com certeza. É isso, mas mesmo ambiente que você não esteja ocupando integralmente, todos têm uma luz geral, né? Uma luz de serviço geral. No ambiente externo, não necessariamente. Quer dizer, você tem áreas que efetivamente você pode considerar que não vão ter tráfego noturno. Né? Pronto. E aí essa luz geral, essa luz geral ela já é direcionada às áreas que são visitáveis, no mínimo. Né? Certo. Só que, por exemplo... Depende do tamanho da área também, né? Claro. Sim, sim. E todo lugar que vai estar visitável, vai estar habitável de noite, você tem que ter uma luz geral mínima que seja, né? Para que as pessoas que é a luz possam... da segurança do deslocamento. Para o deslocamento e para chegar naquele espaço ou ficar naquele espaço. Só que naquele espaço, se tiver, além disso, uma atividade, você tem que garantir que essa atividade possa ser exercida, né? Sim. Então, é essas camadas que vão acontecendo, que elas vão indo e voltando, você vai revisitando. Mas, de qualquer forma, tem que ter primeiro isso, onde é que tem gente, onde é que vai ter movimentação, tem que ter uma luz geral, né? E aí você vem voltando aí e revisitando específicos de tarefa e destaque. Bem nesse caminho aí. Sônia está dizendo aqui, terminou um jardim no lugar que tinha 18 luminárias em 10 metros, né? E quando acendeu achou excesso, né? Que pode cansar. Eu acho que pode cansar, mas assim, não necessariamente, é a minha opinião, 18 luminárias é muito ou pouco. Depende de quanta luz elas emitem. Isso. E depende de como elas estão direcionadas. Então, assim, Exatamente. eu posso imaginar, eu acho que não é o caso dela, porque ela está dizendo que ficou cansativo. Vamos dizer que eu tenho um canteirão, né, uma hipótese de iluminação de plantas de jardim. Né? Então, a gente pode iluminar externamente o canteiro, né? Então, onde eu quero luz rebatida na superfície da folha. E aí, se eu tiver 18 luminárias, pode ser muito, porque vai ficar, né, muita luz brilhando. Mas a gente também pode usar, especialmente quando você quer uma iluminação mais suave, mais intimista, quer dizer, a luz dentro da planta. Né? E aí a própria folha é como se fosse uma
Uma máscara. Uma máscara, né? Eu ia dizer como se fosse um difusor, não chega a ser um difusor porque ela é muito escura para ser um difusor. Mas ela se ilumina por trás, né? E aí a planta acende e você consegue uma luz muito suave. Então, assim, se de repente você tem 18 micropontos dentro de um canteirão, você não vai ver os pontos, você vai ver o canteiro com uma distribuição, vamos dizer, nesse tipo de efeito, você precisa de mais pontos com menos potência para ter uma distribuição mais homogênea. Se eu tivesse um ponto no meio, eu vou ter uma bola de luz no meio do canteiro e o resto escuro. E aí o efeito, sabe, sei lá, da folha da costela de Adão toda iluminada por dentro, eu preciso ter muitos micropontos. Melhor do que um ponto só. Se eu quero iluminar de fora e projetar a luz na superfície, aí ter 18 pontos é um horror. E um ponto ou dois bem posicionados, você consegue iluminar aquela superfície melhor. Né? Então, não é sobre a quantidade também, Sônia, é sobre o efeito e a intenção, né? E a potência de cada lâmpada, e aí vai. Né? E aí vai. Posicionamento, potência e o efeito, na verdade, também o formato, né, dessas luminárias que estão ali. O formato, elas servem como um guia da luz, né? Então, tem luminárias, por exemplo, que elas são iguais, mas só vão jogar luz para um ângulo ou para o outro. Ou enfim, tem aletas, né, que garante luz numa direção e protege do ofuscamento na outra. Ofuscamento. Né? Então, então você tem luz no chão, por exemplo, com uma luminária aletada, que você daqui não consegue ver a fonte de luz porque as aletas estão jogando a luz na outra direção. Exatamente. E se você colocar uma luminária sem aleta no chão, você bate o olho e está ofuscado e perdeu a iluminação do jardim. E aí tem uma coisa legal, sabe o que é? Quando o LED começou, quando o LED chegou, né, que veio fazendo aí uma reviravolta nos projetos de iluminação e tal, o que aconteceu? As pessoas adoravam decorar, tipo assim, lugar tal você bota era dicróica, né, na época. Você bota dicróica. Lugar não sei o que, você bota, sei lá, compacta, lâmpada compacta. E aí decoravam que cada lugar tinha que usar aquele tipo de lâmpada, né, e tal, ou de luminária, ou de lâmpada, enfim. Quando o LED chegou, que ele foi tentando, para poder se fazer um retrofit da iluminação usando o LED, o que ele fez? Né, os efeitos. Ele chegou imitando as lâmpadas que existiam. Então, por exemplo, você tem a dicróica em LED, que é a MR16, enfim, aí vieram com outros nomes. Só que você pega essa mesma lâmpada, que ela tem a cara de uma dicróica externamente, ela encaixa num bocal ou numa coisa de uma dicróica, só que quando você olha o efeito da luz dela, a angulação interna, a construção dessa lâmpada, ela não é uma dicróica. Porque a dicróica ela tinha uma luz direcional, intensa, com brilho, que tinha, né, uma lente para fazer essa coisa, luz intensa com muita intensidade e foco para poder criar brilho. E aí você pega uma lâmpada LED que parece uma dicróica, mas que ela não vai fazer aquele efeito nunca, por causa da própria constituição da lâmpada. Então é legal, assim, porque as pessoas tiveram, ou sim ainda estão, porque tem muita gente ainda aí fazendo, decorando o nome da lâmpada que usa em tal lugar. E, na verdade, é uma coisa que eu faço muito, principalmente nos cursos presenciais, eu pego a lâmpada e peço para a pessoa olha a lâmpada, veja como é que ela é construída, como é que essa luz vai sair de dentro dela, porque aí sim você vai entender se ela serve ou não. Você falando, eu lembro assim, de ter visto já, assim, a dicróica quando chegou, né, lá nos anos 80, era uma revolução, né, porque essa coisa de projetar a luz para frente, com os fachos controlados e tal. E, né, porque o dicróico, na verdade, é o refletor. Né? Então, a lâmpada é uma lâmpada halógena com refletor que chama dicróico. Interno, né? E da própria lâmpada. Mas aquele jogo, aquele refletor, aquele copinho é que é o dicróico, porque a lâmpada é uma lâmpada halógena. Halógena, exatamente. Né? Que tem vários tipos e tal. E aí você vê lâmpada dicróica, de LED, com difusor. Com difusor leitoso. Quer dizer, ele é o absoluto oposto do efeito de uma lâmpada halógena dicróica, né? Porque o difusor vai tirar completamente o foco. Sim, só que elas estão todas nomeadas iguais, MR16, enfim, está tudo igual. Você vai fazer o negócio todo errado. Né? Completamente diferente. Então, assim, eu volto a dizer, e é isso que eu falo o tempo inteiro,
nos cursos que eu vejo, né? Estou vendo sempre o pessoal dando palestra, fazendo curso e tal, o pessoal continua ensinando, decorando lâmpada para usar nos espaços, não tem como, nem que você queira, porque cada uma vai estar diferente, cada uma vai estar diferente por nome, né? A nomenclatura de cada uma vai estar diferente, tá? Hoje a gente ainda está um pouquinho melhor, porque a gente tem normatização já dos LEDs, né? Porque ficou muito tempo também sem normatização. O que quer dizer isso? Que cada fábrica fazia de um jeito. Então, um chamava de lâmpada com uma especificação X, a outra tinha especificação falada igual, e as lâmpadas eram completamente diferentes. Ainda tem um pouco isso. LED tem uma depende questão. da qualidade da lâmpada, isso é uma coisa também importante, né? Então, LED tem, é isso que eu ia dizer, LED tem uma questão muito grande, que é Então, eu qualidade dos dizer aqui, elementos. daqui de casa, já contei essa história em outras lives, mas assim, eu tenho os refletores aqui de 4.000 temperaturas de cor, né? Então, branco neutro, 4.000 K no corredor, que é uma luz que eu uso para iluminação indireta, né? Então, é um projetor que joga a luz no teto e dá uma luz difusa no corredor aqui. E tenho também uma luz rebatida numas calhas no escritório, de 4.000, só que é uma lâmpada tubular. O refletor é da Philips, essa lâmpada tubular é Xing Ling. Assim, mas assim, não é mais ou menos diferente, é completamente diferente. Não é? É loucura isso. Não. Aí a gente especifica um projeto todo com temperatura de cor certinha, porque tá aquela história que a Belarda até falou lá. Várias temperaturas de cor no projeto. Você especifica, o cara compra metade de uma marca, metade de outra, já era a sua especificação. Já era, fica tudo bagunçado. Loucura. É uma loucura. Tá ainda muito, muito confuso tudo isso, mas a forma de você errar menos é justamente entender esse formato das lâmpadas, formato das luminárias, porque as luminárias elas são direcionadoras e máscaras, né, dessa luz. Né? Então, por exemplo, ou ela concentra ou ela dissipa. Né? Ela joga a luz para um lado ou para o outro. Ela modela o que está saindo dali, entendeu? É isso, ou vai mandar um facho liso ou vai mandar um facho redondo. Isso. Né? Então, você tem que consegue saber para onde é que vai a luz, né? E é isso que te interessa. Né? E aí, eu acho que uma coisa que é legal ainda dizer, e volta para o começo, que a gente também já está no horário para variar. Né? Já. Mas que uma coisa que me incomoda nos projetos de luminotecnia de ambiente interno, e isso está contaminando também a parte de design de interiores hoje, e no externo acontece a mesma coisa, né? De que eu sinto que falta intenção. Né? Então, muito da luminotecnia de ambiente interno, né? É o que você falou, viram uma necessidade de expor todos os recursos num único projeto, que é uma loucura, né? Mas também passa por uma coisa de linguagem. Né? Então, assim, às vezes eu entro em casa, em apartamento, que eu digo, parece uma loja. É uma loja? Né? Porque a atmosfera não é de casa. A atmosfera é de loja, é de showroom. Então, assim... Showroom tem um tipo de luz que é para mostrar o móvel, a textura, não sei o que. Casa é uma outra narrativa, né? Então você não precisa daquela quantidade enorme de pontos iluminando todas as coisas com menos, né? Você está falando sobre uma atmosfera de acolhimento, de aconchego. Eu faço muita festa, beleza? Então você tem uma atmosfera de festa também, mas não é um showroom, não é uma loja, não é um espaço comercial. Né? Acaba chegando no que a Sônia falou, fica cansativo, as pessoas não conseguem ficar no ambiente, às vezes elas não sabem por quê, mas não conseguem ficar no ambiente. E eu tenho a sensação de que como o projeto, vamos dizer, luminotecnia, ele mais frequentemente ou iniciou a aplicação em espaços comerciais, essa transição para o doméstico não foi bem feita, sabe? Ele emula a solução do comercial no residencial, e eu acho isso muito ruim. Né? E no ambiente externo também. Então, assim, o cara faz uma casa e fica parecendo um restaurante. Não é um restaurante, é sua casa menos, é mais suave, é mais delicado, é mais aconchegante. Né? Sabe, tem um ponto dramático na chegada, beleza, está marcando uma escultura na porta, beleza, mas assim, não é um restaurante, é sua casa. É outro tipo de luz, é outro tipo de história. Né? Perfeito, perfeito. Não, com certeza, é isso aí. A gente já estourou muito tempo, agora tem uma pergunta do Abelardo aqui que a gente não respondeu. Vamos só tentar responder isso para não ficar sem resposta. Ele falou antes aqui, qual a opinião de vocês sobre os relés fotossensíveis com temporizador de projeto de paisagismo?
Aí ele bota também sobre os sensores de presença, os que funcionam com bateria. Olha, eu acho que depende do lugar, tá? Porque assim, acho que a gente já falou sobre isso aqui ou não, não sei. Aquelas, por exemplo, você tem postes de iluminação pública, por exemplo, com placa de sol, né? De fotovoltaica. Só vale a pena se for um lugar que você não tem acesso à energia, né? Por quê? Porque elas, primeiro, a bateria tem que ser enorme para poder aguentar, estraga muito rápido, o descarte disso é caro, enfim, tem vários problemas em torno disso aí em relação à questão de bateria, tá? Então, eu acho que tem que pensar muito bem. Quando é um caso de lugar com menos acesso, né? Um lugar mais fazendas e tal, acho que aí vale a Pode pena valer a pensar. pena. O que eu acho só importante, antes de você dar a sua explicação toda, é lembrar que isso tem a ver com uma das camadas que você mencionou, Mila, que é a camada do deslocamento seguro. Sim. Né? Aí, então, não, assim, peraí. Eu estava falando a primeira pergunta da questão das baterias, que tem que ter um cuidado com esse negócio, porque, tem bateria, não sei o que, não sei o quê. E essas baterias, elas têm uma vida útil, tá? Então, cuidado com luminárias que têm bateria e fotossensor, fotocarga, né, que eu quero dizer, não é nem sensor. Porque os relés fotossensores, eles ligam à noite e desligam com a luz do sol. Eu acho eles ótimos para o tipo de função que você vai usar, claro, né? Mas eu gosto do fotossensor, por exemplo, no meu escritório tem uma fachada que ilumina a parte de fora do estacionamento e tal. aqui em Não casa precisa eu ninguém tenho ligar e desligar. fotossensor na varanda, na luz da entrada, né? Porque eu estou em Pronto, casa, não estou, viajo, a luz acende no fim da tarde, a apaga de luz manhã. acende no final da tarde. Então, eu acho que é adequado para o que você precisar e para o que, né, depende daí, mais uma vez, depende da intenção e da necessidade do projeto. Em relação ao de presença, eu acho que também é bem interessante em alguns pontos. Por exemplo, você falou, na sua casa, acende todos os dias, independente se você esteja ou não. Mas tem lugares no seu jardim que você não precisa que acenda todos os dias, todas as noites, né? Na verdade, todos os dias não, todas as noites. Mas Não, que mas você aí quer eu que acho que acenda. tem muito a ver com a questão da segurança, né? Então, vamos dizer, se a gente está falando de iluminação cênica, isso Sim. não tem sentido, né? Não. Mas vamos Mas o dizer, deslocamento, eu não sim. tenho aqui, mas minha irmã tem no portão, Sim. né? Então, quando alguém chega no portão, acende a luz, Boa. né? Porque é uma iluminação de segurança. De De segurança. segurança para todo mundo, quer dizer, tanto para casa, quer dizer, ninguém vai ficar ali no portão no escuro tentando mexer, É. quanto para a pessoa que, sabe, chega para tocar a campainha, assim que ela chega, a luz está acesa, ela está, Uhum. enfim, Sim, se perfeito. fazendo ver. Eu, Né? eu, Ou seja, só para responder isso aí, eu diria que a cada caso você vai pensar, né, que as coisas se encaixam e utilizar. Eu gosto dos fotossensores, eu gosto dos Sensor de fotossensores presença. e o de movimento, né, que eu acho que são bem adequados em vários tipos de projeto para a área externa. As baterias eu tenho minhas restrições, porque eu acho que é uma coisa que dura muito pouco, o descarte é caro, são elementos normalmente mais caros, e aí só realmente num caso que você precise. E E tem um tem, detalhe: hoje a iluminação, só para eu concluir aqui, hoje a iluminação em LED, né, que é 100% quase da iluminação hoje é LED, o gasto de energia é muito pouco. Então, a gente antes se preocupava com isso, né? Não vou botar, porque. Enfim, o gasto de energia é muito pouco, então é tranquilo você, por exemplo, deixar uma luzinha, um LED ligado a noite inteira para segurança, para você chegar na cozinha, sair, voltar, aí no banheiro, voltar, você pode deixar, porque antigamente não, era um tal de desliga, né? Liga, desliga, liga, desliga, tudo, né? É porque isso, fica tipo, caro. as luzes da casa inteira hoje é o equivalente a 2 lâmpadas de 20 anos atrás. Né? Exatamente. Então, a gente tem aí, falo dos boquetes E27. É porque Dos boquetes. tem sensor, Ai, meu Deus. tem sensor que encaixa no E27, que é fotossensor, né, que você transforma um ponto de iluminação normal, acho que é disso que ele está falando, num ponto que Sim, acende pela presença ou sim, eles são foto. bons também. Eu acho que Né? É depende bom. só da marca do fabricante, tá? E é Mas eu acho simples de que instalar. Né? é simples de instalar, não precisa nada muito especial. Funciona bem aí. Ó, o pessoal da Unigrade Pós, disse que está te esperando para a Vitória da Conquista, viu? Pronto, é só Uma nova combinar. coisa.
Bora, se quiser iluminação também eu vou, hein? Pode me chamar. Mila dá aula de pós aqui em Salvador, na amigos. Unifax, não sei onde mais. A gente já dá aula na pós da Unifax, né? A gente já dá, eu e ele, cada um na sua área. Aí pronto, vai lá para a Unigrade também. A Unigrade também, aí, ó. Tá vendo? Legal. Aí eu adoro dar aula depois. Adoro. E assim, mesmo assim, só para dar ainda um bônus assim dessa coisa do sensor de presença e tal, assim, a gente usa ele normalmente, eu disse, ó, eu entendo isso dentro das suas camadas de preocupação como uma ferramenta de segurança, né? Quer dizer, a luz segura para quem precisa se deslocar com segurança e garantir que tenha luz. Perfeito. Mas você pode fazer um monte de efeito maluco cenográfico, cênico com isso, né? Sim. Inclusive, você pode fazer coisas de... Eu já vi coisas de iluminação urbana com isso, de que as luzes não são só fotossensíveis, que é o padrão da iluminação urbana, mas com sensor de movimento. Só que esse sensor de presença de movimento, ele aciona lâmpadas 30, 40 metros para frente, não onde você está. Então, à medida que você se desloca, os próximos 50 metros estão iluminados o tempo inteiro. Né? Legal. Então, você consegue fazer movimentos de eu ando aqui, acende ali, eu ando aqui, acende, sabe? Pode ser uma coisa cheia, que pode virar uma narrativa, uma brincadeira louca de coisas que acendem onde você está. Que não necessariamente é só uma luz funcional, quer dizer, é um recurso. Exatamente. Não é só uma luz para iluminar aquele caminho, mas você pode estar andando aqui e fazer com que isso acenda lá. Né? Então, o sensor de presença pode ser usado de maneira criativa, e no caso de iluminação pública, isso de iluminar a rua para frente, isso usa em rua de pouco movimento, né? De rua de bairro, que de noite fica acesa a noite inteira, mas de verdade passa um carro durante a madrugada. Então, quando estiver passando esse carro, a rua vai se acendendo sequencialmente enquanto o carro ou a pessoa estão se deslocando. 50, 100 metros para frente. Né? Sim. E aí fica 2, 3 minutos e apaga. E como você falou, quando a gente pensa numa área externa, num jardim, que você tem um caminho a percorrer, é muito interessante que cada momento que você venha, tem a luz chamando a atenção para o que você quer que a pessoa veja. Você pode criar efeitos de luz surpresa com isso. Né? Eu nunca fiz, exatamente. Mas assim, é uma possibilidade de você andar aqui, a hora que você chega aqui, pá, acende a escultura. E, sabe, de repente vira um negócio todo... Enfim, todo pirotécnico. Todo pirotécnico, Não sei se é bom, mas é possível. É possível. Enfim, gente, como foi rápido hoje, hein? Esse negócio de falar de iluminação Iluminação. Semana que vem temos mais live. Temos mais uma, a gente faz um fechamentos,ão. O tema da semana que vem que eu estou imaginando é a gente falar de um assunto que também tem a ver com os seus assuntos, que é essa parte de documentos entregáveis, o que, afinal, a gente tem que... Né? Porque é um fechamento de um ciclo, e aí eu, né, quando a Aline me pediu o tema da iluminação, eu digo, Aline, eu estou falando de coisas conceituais. Vamos deixar as coisas mais práticas, assim, mais para frente. Né? E aí eu acho que é a hora de falar dessas coisas práticas. Bom, afinal, entrega o quê? Como? Quais são os documentos? O que é um anteprojeto? O que é um executivo? Né? Massa, então, muito bom. É a primeira live que você está sendo informada com antecedência, tá bom? É a primeira vez, gente. Vale registrar aí que é a primeira vez que eu vou saber do tema sem ser surpresa, porque eu acabo sabendo... E às vezes ele até coloca no dia anterior, publica e tal, mas eu, na minha loucura de vida, eu nem olho o tema. Então, eu só vou saber na hora que a live começa. É muito bom. Já a semana que vem já fiquei tensa agora, porque eu já sei o tema. Então, pronto, está preparado. A Unigrade está dizendo que você está convidada, viu? Então, opa! Mila Peixoto e Vitória da Conquista. Conquista é muito legal, viu? Eu gosto muito de ir para Conquista. Eu adoro Conquista. Já dei lá curso também, já dei. Então, pronto. Enfim. Meninos, obrigada, muito obrigado. Todo mundo que estava aí, Abelardo, Aline, Sônia, né, a turma aqui da Unigrade. Pode falar os nomes todos, porque tanta Teosete, que eu não cumprimentei quem entrou, mas conversou comigo, Dilson, enfim. Márcio, todo mundo que passou por aqui. Eu não vejo todos, então. Eu também não. Mila, muito obrigado de novo. Obrigada. Até a semana que vem. Quinta-feira nos vemos às 19h19. Perfeito. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Beijos. Tchau.